Então, finalizando essa sessão 1 aqui, a gente vai começar a definir nossos objetivos, tá? Então, tudo que eu falei até aqui foi sobre as formas, as opções que a gente tem, todos os recursos que temos para poder fazer um anúncio, você também entender como explicar isso para o seu cliente. Eu espero que tenha sido claro. E aqui a gente vai começar a ir para a área técnica de fato, tá? Que é definir os objetivos. Então, toda vez que você conversar com o teu cliente, você primeiro tem que entender o que, que ele quer, o que, que ele precisa, para onde ele quer ir com isso, tá? O que, que é definir objetivo na prática? É, por exemplo, você pensar aqui, é, extrair dele, né, o que, que ele quer. Se ele quer fazer um lançamento rápido, se ele quer lançar algum produto, se ele quer lançar uma mentoria com uma data determinada, se ele quer vender um produto até ele acabar, se ele tem um produto, um infoproduto que ele pode vender no perpétuo, que é manter uma campanha ativa para sempre, tá? Tem tudo isso daí. Então você precisa definir os objetivos que o seu cliente quer ou até mesmo você, se você quer. Então eu quero, por exemplo, eu quero vender uma mentoria, que essa mentoria, eu tenho 10 vagas para ela, porque é uma mentoria em grupo. Não é uma mentoria que eu vou vender, que é um curso gravado, que eu posso vender milhares. Então, é um objetivo. Então, meu objetivo aqui é vender 10. Então, eu tenho que fazer anúncio para tentar capturar pelo menos 10 conversões. Então, tudo isso é definir objetivo. Então, você, quando for sentar, além de você ter entendido toda a parte teórica, para onde ir, qual a diferença das redes, das plataformas, aqui você consegue ajustar os objetivos, entender o que você precisa passar lá para o seu cliente. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma notinha rápida que definir os objetivos esses são apenas alguns objetivos disponíveis no gerenciador de anúncios. Ao selecionar um objetivo, o Facebook otimizará a exibição dos seus anúncios para alcançar melhores resultados com base nesse objetivo específico. É importante escolher o objetivo, né? Calma aqui, tem uma continuaçãozinha, que mais se alinha com as metas e necessidades do seu negócio, tá? Então a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Ao iniciar uma campanha de tráfego pago no Facebook e Instagram, é essencial definir objetivos claros para direcionar os seus esforços em mensurar o sucesso da campanha. Aqui estão os passos para definir os objetivos efetivos. Então, aqui o que eu estou dizendo? E o que são esses objetivos? Vamos supor que o objetivo do seu cliente não é vender, tá? Seja aquela parte de captura de lead. Ó, eu não quero vender nada agora, mas eu posso produzir um material aqui para você entregar de graça, para que eu pegue os contatos desses clientes, porque no futuro eu vou fazer uma campanha bacana e aí se eu ter esses dados dos clientes, esses leads, já me ajuda. Então esse é um objetivo. Aí vamos supor que não, você tem um cliente que ele tem uma loja aí no bairro, ele acabou de comprar mil, vamos lá, carregador de celular, e o objetivo dele é vender esses 1000 carregador para ele não sair no prejuízo. Então, esse é um objetivo. Você sabe que o objetivo dele é vender 1000 carregadores, né? E aí você vai fazer uma conta lá com ele de quanto ele vende esse carregador, de quanto vale a pena ele investir para vender esses carregadores, né? De repente criar uma proposta de cross-sell para ele não só vender o carregador, mas também vender algum outro item para poder aumentar assim o ticket dele. Então assim, são táticas que você vai entender com o seu cliente primeiro e aí você pode ter o poder aqui de sugestionar para ele, né? Mas o interessante aqui, o foco é você entender o objetivo do seu cliente. Então eu te dei 2 exemplos aí práticos sobre isso. Ah, e tem um outro objetivo aqui para não misturar, que é o cliente que ele só quer seguidores. Então, você tem um objetivo dentro do Instagram que é o engajamento, que você vai fazer uma campanha, simplesmente o foco do Facebook é encontrar pessoas que já curtem conteúdo semelhante a esse que você está anunciando, entendeu? Então, esse é um outro objetivo. Então, você vê, o cara vai chegar para você, a pessoa vai chegar, não, eu não quero vender nada, eu quero só tentar dar uma bombada na minha página de pessoas. Então, ele vai lá e você pode fazer essa campanha com engajamento, tá? Então, aqui eu já dei o exemplo, você tem que identificar o objetivo principal dele. É vender? É engajar? É capturar leads para o futuro? Então, você vai identificar aqui. Comece determinando o que você deseja alcançar com a campanha. É o que eu falei, tá? Exemplos de objetivos que podem incluir aumentar o reconhecimento de marca,
gerar leads, aumentar as vendas ou impulsionar o tráfego do site. É todos os exemplos que a gente já dei aqui. Então, eu dei vários para que você poder entender qual é o objetivo do seu cliente ou seu mesmo com essas campanhas. Você saber o que você quer delas é primordial antes de você começar. Aqui, seja específico e mensurável, tá? É importante que seus objetivos sejam claros e mensuráveis. Ou seja, você não pode, que nem eu dei o exemplo dos 1000 carregadores, você não pode fazer uma campanha com base em números que não existem, em informações que não existem, por achismo. Seria interessante você ter números palpáveis para você poder saber se a sua campanha está gastando mais ou menos. Então, você tem que ter coisas bem claras a respeito do que você tem para vender, né? É igual eu falei, exemplo, se você quer fazer uma mentoria em grupo, ao vivo, que você não é aula gravada, você não vai oferecer essa mentoria em grupo para 100 pessoas. Talvez você até possa vender isso. Mas, por exemplo, se você não tem o produto, se você vai dar a aula ao vivo e você não está preparado, então você tem que saber até onde você pode ir. Então você tem que ter um objetivo claro para onde você vai fazer. Em vez de definir um objetivo genérico, como, por exemplo, só aumentar as vendas, defina algo específico. Então, por exemplo, aqui ele está me dando um exemplo de, por exemplo, eu já vendo bem, eu quero aumentar uns 20% pelo menos. Por que eu não posso aumentar mais? Por que eu tenho essa opção de objetivo genérico aqui? Porque se eu aumentar mais, eu não tenho capacidade de repor essa demanda da qual eu estou querendo vender, aí me complica. Então eu vou pagar um anúncio que vai me trazer venda, beleza. Só que eu não tenho demanda para oferecer. Então aqui você tem que ter um objetivo específico, né? Você tem que ter uma definição clara do que você quer vender, de acordo com as possibilidades, de acordo com o que eu falei lá no começo, com o objetivo principal. Então, por exemplo, está na loja de roupa, cara, eu vendo atualmente 10 peças por dia. Eu quero vender pelo menos 30 peças por dia, porque eu não posso vender mais que isso, porque a minha logística para ir buscar essas peças é complicada, é mais cara e tudo mais. É claro que você trazer mais venda para esse cliente, automaticamente ele tem dinheiro para fazer essa logística. Porém, às vezes, por N motivos, ele não consegue fazer isso tão rápido. Então, enfim, você tem que saber quais são as limitações do seu cliente também, tá? Considere o público-alvo. Então, assim, é o que eu falei, a gente precisa entender quem é o público do cliente, qual é o perfil dele, para a gente poder levar as pessoas certas. Então, leve em consideração o perfil e as necessidades do seu público-alvo ao definir os objetivos. Leve em consideração o perfil, que é o seguinte: não adianta eu querer vender, por exemplo, eu sou um barbeiro que só mexo com cabelo de homem e eu não saber dessa informação e programar um anúncio considerando mulheres. Tá, é um exemplo bem lógico, é claro, mas é interessante você considerar um detalhe tão simples como esse, né? Então você tem que saber considerar o perfil do seu anunciante, do seu cliente, né? Com o público-alvo que ele precisa. Então, ele precisa aqui de homens, né? O foco dele é cabelo de homem. Então, serviços para homem. Então, você tem que se atentar a isso. Isso foi um exemplo que eu dei. Por exemplo, se o seu público é composto principalmente por jovens, seu objetivo para poder aumentar pode ser aumentar o engajamento nas redes sociais ou criar uma comunidade online em torno da sua marca. Quer dizer o que aqui? Basicamente, né? Hoje em dia, a base de usuários maior é de jovens. Então, você, por exemplo, o Instagram é mais usado por jovens. Então, se você tem uma loja de roupa para jovens, você pode focar no Instagram mais do que no Facebook, por exemplo. Que a base do Instagram no Facebook é um pouco mais sênior, é um pessoal que tem um pouco mais velho. Então você também tem que entender isso. Então você vai sentar com o seu cliente, você vai saber qual que é o público dele, né? Como eu falei, você tem que entender qual é o público da pessoa para poder levar as pessoas corretas para o anúncio. Definir prazos e metas. Pô, isso aqui é muito bacana. E metas intermediárias. Então, estabeleça os prazos realistas para alcançar seus objetivos e defina metas intermediárias ao longo do caminho. Então, as metas qual que é? Então, é aquilo que eu falei. Você quer vender mais. Então, você vende hoje 10 roupas por dia, você quer vender 20 por dia, aumentar essa meta. Então, a meta é pelo menos dobrar o que você já vende. Né? Se você não vende nada, então você tem que criar uma meta de vender X por dia. Por que você tem que ter essa meta também? Porque se você vai investir muito no anúncio
você vai gastar mais do que vender. Então, se você não tem o objetivo e não saber comparar quanto você está investindo, de quanto você está gastando, de quanto você está tendo de retorno, que é o tal do ROI que a gente já falou, então você vai ficar perdido nessa campanha. Né? Você vai estar gastando, seu dinheiro está indo embora e você não está vendendo. Então você tem que ter uma meta, né, para você saber quando você bateu ela, quando está tudo indo de acordo com o que você quiser. E as metas intermediárias, então, por exemplo, lembra que eu dei o exemplo do cara que ele não quer vender muito porque ele tem uma logística complicada para ir buscar mais peças de roupa. Então aqui, por exemplo, que ao longo do caminho ele se acertou nesse processo, então ele consegue dobrar sim, ele consegue aumentar essa capacidade. Então você pode aumentar essa meta, sendo assim uma meta intermediária dentro da meta principal. Então, inicialmente era para vender mais 10 peças de roupa, agora ele consegue vender 30 ou 40, né? E essa é considerada uma meta intermediária. Aí vamos supor que o cara vira fábrica, aí já a meta final, né? Eu quero estourar, eu quero queimar todo o meu estoque. E aí por aí vai. Isso ajuda a manter o foco e acompanhar o progresso da campanha. Então, basicamente é isso, é você saber o que você quer. Então, todas essas informações você tem que considerar aí na hora de falar com o teu cliente, que saber para onde ele quer ir para você poder controlar a campanha certinho. Ajuste e adapte conforme necessário. Esteja aberto a ajustar seus objetivos à medida que a campanha avança. Às vezes, pode surgir insights ou oportunidades que o levam a reavaliar seus objetivos iniciais. Cara, isso aqui, ele aborda não só a estratégia de campanha, como a estratégia dentro do seu cliente. Então, por exemplo, se o seu cliente, como vou continuar usando o mesmo exemplo, para a gente não fugir muito e você continuar imaginando. Se o seu cliente tem uma loja de roupa e é só roupa, e aí ele consegue vender muito, mas toda vez que alguém está indo lá por conta do anúncio, a pessoa pergunta sobre calçado. Então, você pode ter um insight dentro da campanha de criar um combo dentro do anúncio e poder vender algo com um ticket maior. E aí, de repente, você pode até trazer esse insight. O seu cliente fala, pô, mas o pessoal tá vindo aqui, mas perguntando muito sobre calçado também. Então, você já pegou um insight aí de falar para o seu cliente também vender calçado. Porque está compensando, né? A conta está fechando de tudo isso. Então, ou tal como não está vendendo aquela roupa específica, né? Porque o cliente pode ter te procurado porque ele tinha um lote daquela roupa e não vendeu. Então, por exemplo, você pode no meio do caminho, em vez de vender para um cliente específico, você pode vender para vamos supor que seja uma calça jeans simples ali. Então, você pode vender isso aí para uma casa de uniformes, focar a campanha em vez do consumidor final para uma empresa que tem que ceder o uniforme para as pessoas. Então, foi um insight que você teve dentro do processo que você viu que a campanha não estava funcionando como você esperava por conta do produto, por conta da loja lá, por conta do cliente, por conta do dono da loja. Então você vai ter vários insights que você vai conseguir ajustar a campanha para esse site específico. Né? Ou reavaliar tudo e falar, não, não funcionou dessa forma, vamos mudar o objetivo, vamos mudar o público, vamos mudar a segmentação, enfim, né? Então, tudo isso você vai conseguir analisar, você vai ter essas informações durante o processo. Então, é muito bom você ter, como é que eu posso falar? Ter avaliado tudo isso que a gente falou, porque você vai conseguir entender o caminho que você está fazendo para você poder reavaliar o processo no caminho. Então, aqui a gente viu aqui sobre definindo objetivos, tá? E aí a gente vai falar aqui mais praticamente os objetivos que podem ser selecionados no gerenciador de anúncios. Então a gente tem no gerenciador de anúncios, você pode escolher diferentes objetivos para sua campanha, como, e aí foi aqueles que eu já falei, né? Reconhecimento de marca. Eu não quero vender, eu só quero por hora falar que eu vou abrir uma loja nova no shopping. Eu não quero vender, eu só quero falar que agora eu estou fazendo marmita no bairro, entendeu? Eu quero que todo mundo saiba. Eu ainda nem estou preparado para entender todo mundo, então eu só quero que as pessoas me vejam. É reconhecimento de marca. Se você deseja aumentar a visibilidade e a familiaridade com a sua marca, o objetivo é reconhecimento da marca é adequado. Porque você, é o que eu falei, o foco do Facebook aqui não vai ser encontrar compradores, vai ser encontrar pessoas que já têm uma boa relação nas redes sociais. O que quer ter uma boa relação? É que interagem com marcas iguais às suas.
entendeu? Então, ou do seu cliente. Então, esse recurso, esse objetivo, reconhecimento de marca, ele pode ajudar a alcançar um público amplo e aumentar a sua exposição da sua empresa. Engajamento, que é aquele que eu falei, a pessoa só quer ter mais visita no perfil. Se o seu objetivo é gerar mais interação com suas postagens, como curtidas, comentários, compartilhamentos, escolha o objetivo de engajamento. Isso é útil para construir uma comunidade em torno da sua marca e incentivar a participação dos usuários. Aqui ele usa o mesmo princípio, claro. O gerenciador de anúncio de qualquer plataforma ele usa o mesmo princípio, que ele pega os usuários da base dele, ele procura aquelas pessoas que têm interação com um conteúdo parecido com o seu, e aí dentro do objetivo engajamento, ele vai falar, ó, você já curtiu aqui, exemplo, tá? Exemplo, vamos supor, se a Dolly fizesse eu sei que não é a mesma coisa, mas para ter um exemplo, se a Dolly quisesse fazer um engajamento, né, para poder se solidificar, e aí ela ia pedir para o Facebook procurar marcas que se interagem com refrigerantes de outras marcas. Então essa é uma forma de engajamento. Conversões aqui é a nata do Facebook, do Facebook Ads e de qualquer plataforma aí de anúncios, tá? Porque ela é focada 100% em te encontrar clientes, em encontrar pessoas que vão comprar de você. Se o seu objetivo é incentivar ações específicas dos usuários, como preencher um formulário, fazer uma compra ou se inscrever em uma lista de e-mails, objetivos de conversões é recomendado. Ele permite rastrear e otimizar as ações desejadas. Tá? Eu acabei de falar antes de ler esse trecho de que você tem a opção de venda, né? Só que uma venda, você considerar a conversão uma venda, ela não é só, ele não está só fixado a você vender, ele está fixado a você converter a ação do cliente, do futuro cliente, a uma ação que você quer. Então, ele vai procurar pessoas que façam o que você quer. Então, por exemplo, se o objetivo de conversão aqui, tá, do seu cliente, eu quero que pessoas preencham um formulário para mim capturar o lead, exemplo que eu falei. Então, o Facebook vai procurar pessoas que já estão acostumadas a esse tipo de conteúdo e que convertem a ação de ver o anúncio e fazer a ação em seguida, seja preencher o formulário, seja fazer uma compra, se inscrever num canal, numa lista de e-mail, enfim, tá? Então aqui é conversões. Ele vai procurar pessoas que de fato converta a ação de ver o anúncio, clicar nele, comprar, preencher um cadastro ou fazer qualquer coisa que você determinou, tá? Esse tipo aqui costuma até ser um pouco mais caro porque ele dá um retorno, porque ele vai procurar pessoas que estejam dispostas a de fato converter com o que você quer que ele faça. Então ele permite rastrear e otimizar as ações desejadas, tá? Ele vai procurando pessoas que comprem ele vai te dando a métrica de quantas pessoas você converteu, para você analisar o ROI, analisar as métricas todas aí. E as vendas de catálogo, se você possui um catálogo de produtos e deseja promover vendas diretas, o objetivo de venda de catálogo adequado. Ele permite que você exiba produtos específicos para usuários interessados e facilite a compra direta. Isso aqui funciona quando você já tem um catálogo de produtos lá pré-definidos lá, né, na sua rede e tudo mais, então você consegue focar nesse daqui, tá? Mas as conversões também funcionaria aqui tranquilo, tá? Esses são alguns, isso aqui a gente vai ver lá na prática também, só dei uma pincelada aqui nessa parte, beleza? Então, esse foi o definindo objetivos para você poder identificar para onde seu cliente quer que a campanha vai, para onde você mesmo vai avaliar tudo isso daqui.